Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem paz. Para o quê? Para aliviar um pouco as aflições. Senhor, enxugai nosso pranto, precisamos do teu amor, para sentir tua presença, envolver nossos corações. Por isso, vem, Jesus. E ao teu encontro, só vocês. E ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Mais uma vez. E ao teu encontro, queremos te seguir e afastar o mal da terra e acabar de vez com a guerra e caminharmos juntos uma luz. Esta música, Senhor, nos fala que tudo está em nossas mãos. Nós escolhemos o tom da vida. Nós escolhemos o tom do ambiente doméstico, o tom do ambiente profissional, o tom do trânsito. É questão de escolha, Senhor. Nós podemos construir o céu, ou através do nosso livre-arbítrio podemos construir um verdadeiro inferno. Nós podemos buscar a saúde, como também podemos construir, destruindo o nosso corpo físico. Muito obrigada por esse encontro em que iremos estudar a obra Voltei. Que nós possamos aprender o quão breve é a vida com o nosso irmão Jacó e ao mesmo tempo entender a nossa realidade e os nossos compromissos além da vida orgânica. Que os bons espíritos possam nos inspirar e nos conduzir, porque nós aqui estamos, Senhor, em teu nome, que assim seja. Então, boa noite a todos. Boa noite. Hoje, exatamente 2 de outubro de 2024, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra Voltamos. Então vamos envolver a nossa querida Cecília, que irá fazer a recapitulação do nosso último estudo. Vamos recapitular? O último capítulo, como os demais, eles focaliza muito a ajuda que a espiritualidade dá para aqueles que estão encarnados, de uma forma que nós não temos consciência, mas que essa ajuda vem toda hora. E quando Caibá Chutel e Ilon Ribeiro, conversando com Jacó, mencionam isso, eles também fazem assim uma ressalva muito importante, que os criminosos, os grandes crimes e os ignorantes, que a ignorância também é um problema muito sério,
Esses dois fatores são combatidos constantemente e de uma forma assim bem forte, vamos dizer assim. E ele diz o seguinte, que a melhor coisa é seguir as grandes lições que o Espiritismo dá, que isso realmente não acontece. E ele fala também a necessidade de se valorizar o grande trabalho que o Espiritismo faz na sua obra social. Uma obra que é um trabalho de vanguarda, mas que precisa ser valorizado porque ele está fazendo com que o Brasil consiga se manter dentro do princípio de solidariedade humana. Então, ele também lembra o seguinte, quem fala aí é o Guilherme Ribeiro, né? Ele fala também que o maior benefício para a doutrina é realmente a conversão que cada um dos membros do Espiritismo faça de si mesmo. A necessidade de ele se voltar e fazer a sua conversão. Com isso, ele consegue mexer com a sua consciência, abalar sua consciência e tomar responsabilidades. Essa é a grande questão. E que não há possibilidade de se alcançar o bem supremo se não houver uma valorização da vida e também se não houver um sentido da certeza e do trabalho sério da justiça. Muito bem, meu amor. Queria ter você como filha. Na próxima. Vamos lá, então. Então, hoje nós vamos adentrar na Noite Divina. Fim da palestra instrutiva e longa que a nossa querida Cecília estava relembrando, Guilherme e Chuta convidaram-me a visitar o Rio, junto deles. Então, vai para o Rio de Janeiro. O irmão Andrade, que me seguia de perto, consultado por meu olhar interrogativo, aqueceu prontamente. Você pode ir. A excursão ser-me-ia proveitosa e não me perturbaria o refazimento. Acompanhar-nos-ia com prazer. Então, imagina o que é poder voltar à sua cidade querida, né? A excursão, então, ser-me-ia proveitosa. Despedi-me de Marta. Quem é Marta? Muito bem, crianças. Pela primeira vez, após haver ingressado na experiência nova, vida espiritual, e em me afastando do ambiente doméstico acolhedor, fui surpreendido pela paisagem encantadora, né? Então, ele diz assim, me afastando do ambiente doméstico acolhedor, porque lembra que ele estava como se fosse uma casinha, né, no mundo espiritual. Então ele saiu do hospital, foi para essa casinha e agora ele vai fazer um tour pela colônia em que ele está, né? Fui surpreendido pela paisagem encantadora. Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque, amplamente tocado de luz. Porque lembra que esse espaço que ele está é um espaço que tem o quê? Crianças, que acolhe crianças, né? É um espaço que acolhe crianças. Inclusive a Marta trabalha com essas crianças também, lembra disso? Então, a obra Entre a Terra e o Céu, que está no canal, lá tem a desencarnação do Julinho, que ele tem 8 anos de idade. E lá ele foi acolhido no educandário, que acolhe só crianças que desencarnaram. E como criança não entende muito, né, o processo da desencarnação, porque são espíritos que permanecem no mundo espiritual nesse estado de infância, as mães, durante a noite do sonho, elas são levadas a esses educandários para ficar com os filhos. Vocês sabiam disso? No caso do Julinho, nem a mãe nem o pai ele recebe, porque a mãe é a obsessora da atual esposa do marido. Então ela está aprisionada naquilo, porque isso não é amor, isso é paixão. Então ela está aprisionada ao apego, à casa,
e quer destruir a atual esposa, porque ela percebe que foi uma das responsáveis pela morte do Julinho, e o foi. Mas ela, ao invés de estar com o Julinho, ela está presa ali, a mulher que ela odeia. Então o Julinho não recebe visita. E o pai, porque está revoltado. Então ainda tem um pouco isso, né? Então se ela tivesse, mesmo ela está desencarnada, a mãe do Julinho está desencarnada, ela poderia estar junto com o Julinho, mas não, ela está presa ao ódio. E o pai do Julinho ainda está encarnado, mas está revoltado com a situação. Então o Julinho não consegue receber visita de nenhum dos dois. Para você ver o que é um coração revoltado, quanto nós atrapalhamos o recurso da divindade, né? Então a misericórdia divina arruma uma forma tão dócil, porque a criança não vai entender. Toda noite ele vai receber a visita da mamãe ou do papai, normalmente da mãe. Mas nesses casos não tem como. Então quando a mãe fica no estado de revolta muito grande, sem estrutura nenhuma emocional, não tem como levar. E lembra que os filhos não são nossos, são filhos de quem? É só um empréstimo e nós teremos que prestar conta, né? Então ele diz assim, algumas centenas, 200, 300, 400 crianças, pensa? Algumas centenas de crianças brincavam sob as venerandas árvores do parque amplamente tocado de luz. Muitas delas traziam a fronte coroada de auréolas sublimes e brilhantes. Cantavam com alegria, mas no fundo daquele júbilo, né, daquela alegria, com que se davam as mãos umas às outras, em graciosos cordões, quais coros de anjos, repontava manifesta saudade das afeições terrenas, porque os versos formosos e cristalinos falavam na ternura das mães distantes. Então as crianças ali cantando, ele ouvindo a música que falava das mães, e ele já recordou dos seus afetos, netos que ficaram, né, os filhos, né, posição ali das filhas, né, ficou uma turma. Então isso despertou aí uma saudade. E esse ambiente agradável é para realmente receber essas crianças e que elas possam permanecer. Ela precisa permanecer nesse estado no mundo espiritual. Então vamos pegar novamente o caso do Julinho. O Julinho desencarnou afogado. A madrasta facilitou um pouco. Ele era um menino muito peralta, muito danado, e ela fez de conta que não viu, ele acabou se afogando no mar. E quando teve mais jeito de recuperar, aí ela se apercebeu a loucura que ela tinha feito e entrou num processo de culpa muito grande. Mas o Julinho, ele está no mundo espiritual, ele foi recolhido e ele reclama de muita dor na garganta. E aí o Clarencio, que é o espírito responsável no livro Entre a Terra e o Céu, pediu que ele abrisse a boca, e o André estava junto. Quando abriu, nós estamos falando de corpo perispiritual, tinha uma ferida enorme na garganta dele. E o seu Clarencio tratou um pouquinho para aliviar aquela dor, mas o que era aquilo que estava no corpo perispiritual dele? Na última encarnação ele foi um suicida, ele tomou ácido. Então, se ele volta para o mundo espiritual e acessa a reencarnação dele anterior, você imagina o estado de perturbação que ele ia ficar? Então, mesmo ele sem ter consciência, sem lembrar do que fez em outra existência, porque ele nem tem consciência disso, mas a marca está no perispírito. E estava na programação dele, sim, desencarnar aos 8 anos de idade. Isso fazia parte. Não precisava a madrasta ter facilitado. Então ele precisa permanecer nesse período no mundo espiritual e daqui a pouco ele vai preparar novamente para reencarnar. Então quando a gente comete um suicídio, nós estamos falando de séculos e séculos de situações dificílimas para tentar resolver isso, essas marcas que ficaram no perispírito. Entendeu? Então é por isso que muitos espíritos precisam permanecer no mundo espiritual nesse estado de infância, com a consciência infantil, com a consciência espiritual adormecida, para não recordar do passado, e dali já é programada uma nova reencarnação.
Então ele vai ficar recebendo visita da mamãe, até programar. E ele não vai passar décadas e décadas no mundo espiritual, não. Isso é coisa breve, daqui a pouco volta de novo. Eu acho que no livro ele volta, né? Mais de uma Vai voltar. E por isso é que a gente diz da misericórdia divina. E que os nossos débitos não são cobrados para a gente pagar à vista. É parcelado. Amém. E além de parcelado, a gente ainda acha vítima, porque a reencarnação para a gente não é uma humilhação. Porque ninguém aqui tem uma etiqueta ou uma placa falando do passado. Né? Caso contrário, isso seria uma humilhação. Por isso, a bênção do esquecimento. O lembrar seria uma placa aqui, informando quem eu fui, o que fiz, o que aprontei. Só que essa placa está em mim e também estaria em vocês. Bora mais um pouquinho? As melodias simples e doces casavam-se aos raios das estrelas que fulguravam em torno da lua crescente. Então, gente, não era finalzinho da tarde não, já era noitinha. E essas crianças correndo ali no parque, uma maravilha, né? Cantando. E é menino. 30 meninos já faz um caldo, né, enorme. Imagina centenas de crianças, né? Eu ia me sentir no paraíso aqui. Correr com os meninos, né? Adoro criança, adoro jovem, adoro gente. Guilhom indicou-me os pequeninos saltitantes e comentou, que eu até digo, criança quieta está doente. Ou é doença orgânica ou está com problema psíquico, sofrendo algum tipo de pressão. Porque a natureza da criança, a espontaneidade da criança está se movimentando. Então, às vezes, uma criança muito contida é uma educação também muito rígida, né? Ou está sofrendo qualquer tipo de abuso, ou moral, ou qualquer outro. Para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos. Olha que interessante. Para as mães angustiadas dos círculos terrenos, existem aqui filhinhos inquietos e saudosos, né? Então, a gente acha que eles vão para o mundo espiritual e que não, estão com saudade e continua peralta do mesmo jeito, tocando terror no mundo espiritual, né? Carros fulgurantes, muito diversos dos que conhecemos no mundo, adornados de flores radiosas. Imagina, gente, carros brilhantes, fulgurantes, né? Adornado de flores radiosas, passavam não muito além, não muito distante, celeremente, rapidamente, talvez em busca de esferas próximas. Então tinha todo um movimento ali, trânsito, todo um trânsito, né? As torres do santuário cintilavam sob o firmamento tranquilo. Pusemos-nos a caminho e, confiado na generosidade dos que me assistiam, ousei formular uma interrogação que procurara calar desde o princípio. Exclamei hesitante o Figner: Guilhom, você sabe que sempre dediquei amor e veneração a Bittencourt Sampaio. Onde estará ele? Poderei encontrá-lo? E todo mundo, mas não viu aquele que eu admiro tanto, que é o Bittencourt Sampaio, né? Então vamos ver um pouquinho da biografia. Eu até brinco, né? Que eu digo assim, eu adoro a música Conceição, eu acho lindo. E na voz do Calbi Peixoto fica um espetáculo, né? Aí eu digo, Senhor, imagina depois de eu desencarnar, dar um rasante embaixo da ponte do Rio Negro, que eu adoro o Rio Negro, né? E ainda depois recebida por Calbi Peixoto. Conceição. Eu digo, nossa, eu morri mesmo. Né, gracinha, né? Ele canta e tem um vozeirão, meu Deus. Vamos ver a biografia do Bittencourt.
Francisco Leite de Bittencourt Sampaio nasceu em Laranjeira, Sergipe, em 11 de fevereiro de 1834 e desencarnou no Rio de Janeiro a 10 de outubro de 1895. Foi jurista, magistrado, político, alto funcionário público, jornalista, literato, renomado poeta lírico e excelente médium espírita. Militante na política, filiou-se ao Partido Liberal, foi eleito deputado pela Assembleia Legislativa entre 1864 e 1866 e 67 a 70. Nesse último período foi presidente do Espírito Santo, nomeado por carta imperial. Em 1870, abraçou as ideias republicanas, com Saldanha da Gama, Quintino Bocaiúva e outros, assinou o célebre Manifesto de 3 de dezembro de 1870, importantíssimo documento histórico. Foi um dos fundadores do Partido Republicano. Jornalista, colaborou com diversos órgãos da imprensa do Rio e São Paulo, e não só era reputado pelo brilho dos seus artigos, mas também grandemente respeitado pela elevação, sinceridade e firmeza com que sustentava e defendia os seus ideais. Foi o primeiro administrador da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Foi autor de diversas obras, em prosa e verso. Foi considerado por Silvio Romero e João Ribeiro o primeiro dos autores líricos brasileiros, logo depois de Gonçalves Dias. Aí, como espírita, desenvolveu sua mediunidade de receitista no grupo Confúcio do Rio de Janeiro e fundou em 1876 a Sociedade de Estudos Espíritas, Deus, Cristo e Caridade. No livro mediúnico Voltei, o irmão Jacó, através do médium Chico Xavier, revela o que nós veremos a seguir. Muito bom, obrigada, querida Tati. Então, conhecemos um pouquinho do Bittencourt Sampaio. E aí ele pergunta, onde estará ele? Poderei encontrá-lo? Informou-me o companheiro que o nosso respeitável amigo colabora na supervisão do espiritismo evangélico. Aí diz assim, por que ele fala espiritismo evangélico? Porque tem doidinho para tudo, que questiona tudo, né? Então, para os doidinhos. O propósito do espiritismo é reviver o cristianismo primitivo. Então, por isso, sempre firmo o espiritismo evangélico, para reviver o evangelho, reviver Jesus, porque o cristianismo, não sei se você sabe, mas ele desapareceu da terra. Nós não temos cristianismo mais na terra. Nós temos várias denominações religiosas, mas cristianismo não. Então, o propósito da doutrina é trazer o cristianismo de volta. Então, o que é o cristianismo? A gente tem que ler a obra Paulo Estevam para a gente conhecer o cristianismo primitivo. As reuniões, como eram feitas, o carinho que existia entre os participantes. Não existia nenhum guru, não existia nenhum sacerdote. Terminava-se, tomava-se um chazinho, uma águazinha, um pãozinho, uma torradinha. Eles tinham uma convivência muito gostosa. Aplicavam o passe, faziam o estudo, então lia uma das anotações de Mateus e ali eles comentavam. Então é essa fraternidade, é essa familiaridade que a doutrina espírita nos convida para os centros espíritas. Por isso é que Kardec é orientado e nos orienta que quanto menor o centro, melhor. Então, quando o centro vai ficando muito grande, ele vai se descaracterizando do trabalho de família. Então, esse é o movimento, trazer novamente tirar o tablado, tirar exatamente, sabe, o pedestal, alguém, não, quem tem que estar no alto é o Cristo. E todos nós temos que estar sentados no mesmo nível. Revivendo o cristianismo, sem absolutamente nenhum ritual, sabe? Tirar ritual. E você vê que a gente está tão arraigado nisso, que mesmo com toda a clareza da doutrina, a gente vai trazendo ritual para o centro espírita. Então, como é que Jesus curava? Ele dava 2 pulos, 3 pulos, mandava rezar 3 missas. Então é isso, reviver. Como é que Paulo curava? Como é que Pedro curava?
Então vamos reviver o cristianismo com a imposição das mãos. E era Deus que curava. Então esse é o movimento, nos libertarmos e não fazer nem misticismo e nem trazer em absoluto nenhum ritual. Caso contrário, nós estaremos novamente repetindo os erros que nós já fizemos no passado. Porque fomos nós que desvirtuamos o cristianismo. E agora vamos desvirtuar o espiritismo? A gente vai querer levar esse débito mais uma vez? Porque quando eu ensino, eu me comprometo. Quando eu ensino errado, quando eu ensino um ritual, quando eu estimulo um ritual, eu vou responder por isso. Quando eu combato isso, digo, não, vamos viver o cristianismo primitivo, eu estou em paz com a minha consciência. Então, é necessário que eu venha de branco para o centro espírita? É necessário que eu fique descalço no centro espírita? É necessário que eu destampe isso aqui para que a espiritualidade possa magnetizar a água que está aí? Então, quantas coisas a gente vai criando? E teremos que responder por isso, de forma individual e coletiva. Então, olha só, ele está trabalhando na supervisão do espiritismo evangélico em plano superior. Porque o espiritismo é a terceira revelação, meus irmãos. Não sei se vocês sabem disso. Vocês estão dentro da terceira revelação. E o que ela tem aqui? 1857. Nós estamos falando, já tem 200 anos? 200 anos não é nada. Mas olha, hoje todo mundo sabe o que é reencarnação. Todo mundo, até que não é espírita, sabe. Diz, eu não acredito na reencarnação. Mas você fica feliz porque ela sabe o que é reencarnação. Porque a palavra foi criada por Kardec. E ela vulgarizou. Todos sabem. Então hoje nós temos a arte espírita. Quando fala em arte espírita, a pessoa pensa que é os espíritas fazendo arte. Não. É a arte trazendo as lições espírita. Ghost. Os outros. Amor além da vida, né? Então a gente vê esses filmes, mas eu falo desses filmes que foram um impacto mundial. E que não veio nem de dentro do centro espírita, dentro do movimento espírita. Nós temos uma novela que se passar 1000 vezes, é 1000 vezes sucesso. A Viagem. Tivemos Almas Gêmeas, meio tortinho, mas pelo menos dá a ideia da existência e da sobrevivência da alma. Então, isso tudo é espiritismo. Ou seja, quando essas pessoas estão lá criando o filme, vocês acham que eles não têm a influência espiritual? Você tem noção o que é uma pessoa desencarnar e alguém dizer assim, você está no mundo espiritual, ela nunca frequentou um centro espírita, mas ela viu uma vez o filme Ghost. Ela vai dizer, mas eu morri. Igual no filme? Igual no filme. A pessoa tem uma ideia, pelo menos, da continuidade da vida, que torna, é muito difícil você receber um espírito que acabou de desencarnar sem ter o mínimo conhecimento de mundo espiritual. Por quê? Porque ele vê o corpo, ele se sente, ele escuta, ele se percebe. Como é que ele pode estar morto? Aí você vai dizer, você desencarnou, você está louco, eu quero ir para casa. Aonde que estão meus documentos? Eu preciso voltar para... Cadê meus familiares? E dá um trabalho enorme para a espiritualidade, gente. Por isso é que eu digo, a minha senha é o Calbi cantando. Morri, pronto. Porque mesmo a gente tendo conteúdo, de repente a gente dorme. Imagina se eu infarto. Infartei, não estava doente nem nada. Papum, acabou. Aí eu acordo do outro lado. Gente, o que aconteceu? Eu desmaiei? Desmaiou. Eu estava num estudo, quem foi que me levou? Chamaram o SAMU? Chamaram o SAMU. Porque é um período de perturbação, até eu conseguir entender, falar disso. Realmente você está no hospital, mas você fez o seu desenlace, você infartou. Eu digo, gente, mas como foi rápido? Quem que levou meu carro de volta? Você está entendendo? Então mesmo a gente, mas de certa forma facilita.
Porque ele vai dizer que eu desencarnei, eu vou olhar, vou ver realmente isso não é o 28 de agosto. Então, está diferente. 28 de agosto é um hospital aqui em Manaus, né? E aí você começa a entender que realmente você está no mundo espiritual. E imagina quem não tem, que infarta, que acontece um acidente e apaga tudo, de repente já acorda do outro lado. E isso quando não você acorda ao lado do corpo. Você desperta e vê o corpo todo estraçalhado. E aí? A pessoa vai achar que está tendo um pesadelo. Então é complicado. Então, olha só, adiantando, porém, que provavelmente seria Bittencourt o mensageiro de amizade que viria de mais alto, olha só, trazer-me as boas-vindas na noite de minha recepção no grande templo. Reconfortado e feliz, decidi esperar. Ai, que legal, ele vai vir para a minha recepção, né? Bittencourt Sampaio. Gente, até aí tudo bem? Dá para ir mais um tiquinho? Revendo os círculos de trabalho, capítulo 13, o retorno ao Rio emocionado. Ai, que legal, vou para o Rio de Janeiro, né? Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico não se podem movimentar com a eficiência desejável. Então, ele já consegue fazer a volitação? Ele consegue fazer isso? Ainda não. Por isso que ele diz... Ele é um recém-liberto? É. Do plano físico, não se pode movimentar com a eficiência desejável. Ele ainda não consegue fazer isso. Lembra que para ele chegar, quem estava conduzindo ele? Vocês lembram isso? E cada desencarnado tinha uma equipe acompanhando. Lembra disso? Muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmo, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Era exatamente isso que eu estava falando. Então, olha só, vou voltar. Vocês não me acompanharam. Muitos espíritos, e quando os espíritos dizem muito, é porque é muito mesmo. Muitos espíritos, como que anestesiados e inconscientes, que é aquilo que eu estava falando. A pessoa desencarna, mas não tem em absoluto nenhum conhecimento do mundo espiritual. O planeta Terra está aqui dentro ouvindo isso? A grande maioria nem busca. Quer viver uma vida horizontal e pronto. Quem se prepara para a desencarnação? Nem a gente, espírito. A gente fica barganhando com Deus. A gente pensa na morte do outro, mas não pensa na nossa. Mesmo nós espíritas, né, não nos preparamos para isso. Não ignorava que a maioria dos recém-libertos do plano físico, então entendi, muitos espíritos permanecem como que anestesiados e inconscientes. Grande parte. Outros se demoram na incapacidade de qualquer apreciação de si mesmo, num estado de perturbação, sem conseguir entender a própria situação que está. E quanto mais autoritarismo, quanto mais cabeça dura, pior ainda, porque você leva o autoritarismo, você leva a cabeça dura, e aí alguém vai dizer, você, olha, não, mas eu quero ver isso, eu quero saber aquilo, onde é que dá isso, onde dá aquilo, aí fica pior ainda. Né? E a outra coisa que eu sempre oriento, que nós vamos desencarnar, todos nós, graças a Deus. Chega no mundo espiritual, curso para desencarnar nós estamos fazendo. Chega no mundo espiritual, se você realmente entendeu que já desencarnou, não fica fazendo pedido. Eu quero ir lá na Terra. Eu quero ver como é que está meu filho. Eu quero ver como é que está o fofo. Não faça isso. Não faça isso. Não peça nada. Tenta se recuperar, se restabelecer, se fortalecer. Se o teu amigo espiritual chegar próximo de você e falar assim, nós estamos programando para você ir à Terra. Por exemplo, aqui ele vai no Rio de Janeiro. Aí você ainda olha para ele e diz assim, você tem certeza?
Será que não é melhor passar mais um tempo? Eu não estou com muita vontade, não. Porque o que acontece? Quando a gente vem à Terra, a gente vai se deparar novamente com as dificuldades, os problemas. É isso que a gente vai ver aqui. Logo aciona tudo dentro da gente. A gente vai estar preparada? Como eu digo um ditado, o que os olhos não veem. Entendeu? Eu digo, não, deixa eu ficar por aqui mesmo. Deixa eu passar um tempo mais. Então vocês viram o tempo que o André Luiz levou. E quando ele veio, ainda foi um choque. Porque ele acreditava que ia encontrar tudo como era antes. Mal sabe ele, a poltrona dele já estava até com substituto, né? De qualquer apreciação de si mesmo, imobilizados pelo choque ou pelo terror. Você morreu, pronto, a pessoa entrou no chilique. Comigo, porém, a situação diferia. A sede de saber renovara-me as forças. Tá? Então ele está no estado de perturbação, ele poderia até não saber volitar ainda, mas ele estava bem psiquicamente, ele conseguia entender que ele estava desencarnado, foi um homem que trabalhou realmente no bem. Né? Relembrando os últimos instantes na experiência material, retomava mal-estar indefinível. Só ele pensar em ter que voltar, ele já começa a sentir o mal-estar, porque ele desencarnou. Lembra que ele estava muito dodói, problema cardíaco, lembra? O corpinho dele estava em casa, já internado, né, naquela situação dolorosa. Só em pensar em voltar, ele voltou a sentir as impressões da enfermidade. A mente, gente. Memória. Olha só, retomava mal-estar indefinível. Não tem nem como eu definir. A dispneia, a dificuldade de dispneia, parecia uma entidade imaginária, pronta a individualizar-se dentro de mim, toda vez que a evocava em pensamento. Quando ele lembrava do que ele viveu, voltava a sentir tudo. Bastava recordar certos sintomas do esgotamento que experimentara no corpo de carne para registrá-los imediatamente no organismo espiritual, o perispírito. Compreendi desse modo que a mente possui incalculável poder sobre o nosso campo emotivo e, assim, como poderia materializar ideias de doença, também deveria criar ideias de saúde e mantê-las. Criar a ideia de saúde e manter a ideia de saúde. Baseado nessa convicção, procurei decifrar o problema em meu próprio benefício, porque ele tem conhecimento, ele sabe do que ele está falando, e passei a mentalizar o equilíbrio e a esperança, a alegria e o serviço. Então imagina um espírito que nem saiu da terra, da convivência. Mesmo enfermo, continua no mesmo local. Ele está com todas as impressões ainda. Estimulado pela proteção de valorosos amigos, cabia-me honrar-lhe o carinho e a devoção. Convidado, pois, a segui-los, competia-me apresentar o melhor padrão de energia, serenidade e entendimento. Quando você vê uma pessoa numa crise de síndrome do pânico, transpira as mãos, os pés, o coração acelera, e tudo isso é ação mental no organismo, no cérebro, no hipocampo, e desestrutura tudo. Ele aciona, cai uma descarga hormonal no corpo e desestrutura tudo. Então, se a mente ela atua no organismo físico, ela também atua no organismo espiritual, no perispírito. E eu não preciso estar desencarnada para isso. Tudo aquilo que eu me autossugestiono
Acontece. Foi bom? Que bom, graças a Deus. Alguma pergunta, alguma colocação? Tudo ok, gente? Tá fácil a compreensão? Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? E lembre que os filhos não são nossos, são filhos de quem? É só um empréstimo e nós teremos que prestar conta, né? E que os nossos débitos não são cobrados para a gente pagar à vista, é parcelado. Criança quieta está doente. Ou é doença orgânica ou está com problema psíquico, sofrendo algum tipo de pressão. O propósito do Espiritismo é reviver o cristianismo primitivo. Quem tem que estar no alto é o Cristo. E todos nós temos que estar sentados no mesmo nível. Chega no mundo espiritual, se você realmente entendeu que já desencarnou, não fica fazendo pedido. Eu quero ir lá na Terra. Eu quero ver como é que está meu filho. Eu quero ver como é que está o fofo. Não faça isso. Não faça isso. Quando você vê uma pessoa numa crise de síndrome do pânico, transpira as mãos, os pés, o coração acelera. E tudo isso é ação mental no organismo, no cérebro, no hipocampo. E desestrutura tudo. Ele aciona, cai uma descarga hormonal no corpo e desestrutura tudo. Então, se a mente ela atua no organismo físico, ela também atua no organismo espiritual, no perispírito. E eu não preciso estar desencarnada para isso. Tudo aquilo que eu me autossugestiono acontece. Quem se prepara para a desencarnação? É a gente, espírito. A gente fica barganhando com Deus. A gente pensa na morte do outro, mas não pensa na nossa. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos ao nosso Pai Criador por mais uma oportunidade que Ele nos deu de estarmos aqui novamente estudando e aprendendo com o nosso irmão Jacó e agradecendo sempre, Senhor, as mãos abençoadas do nosso querido Chico Xavier materializou essa obra para que hoje, em 2024, nós tenhamos
estudando. Graça te damos, Senhor. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo. Visite nosso site em www.eosmanaus.org. No YouTube, procure o canal EOS Manaus. Participe do nosso grupo no Facebook. No Instagram somos @EOS Manaus. Escute e estude na Rádio Manaus de Estudos Espíritas. Estamos, também, em diversas plataformas de áudio. Procure EOS Manaus, no seu aplicativo preferido. EOS Manaus. Estudando para servir ao Cristo.